A Câmara dos Deputados vai ter a sua CPI do MST, vão investigar o Movimento Sem Terra. O relator dessa CPI vai ser o Ricardo Salles, que você lembra, ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, né? E aí sempre fica a dúvida, será que esse cara não é uma parte interessada do conflito agrário no Brasil? Será que ele está em posição de arbitrar, de mediar essa discussão? Presidente, questão de ordem com base no artigo 5º do Código de Ética e também no 180 do Regimento Interno da Câmara de Deputados. Numa CPI, a função de relator é muito importante. Até por isso é um cargo assim muito almejado. Todo mundo quer. O relator brilha, tem muitas responsabilidades, tem muito poder também, às vezes até sobre a liberdade de algumas pessoas investigadas, né? Ele define que informações vão estar naquele relatório, o que vai ser extraído dos depoimentos colhidos por meses na CPI. Então é uma função muito importante, que vai cair na mão do Ricardo Salles e, claro, isso é questionado lá na Câmara dos Deputados. Vamos ver o momento em que ele foi escolhido? Nos termos do artigo 41, inciso 6º do Regimento Interno, designo para a relatoria desta CPI o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, a quem também convido a compor a mesa. Presidente, questão de ordem com base no artigo 5º do Código de Ética e também no 180 do Regimento Interno da Câmara de Deputados. Presidente? Pois bem, ambos os artigos versam a respeito da impossibilidade de parlamentares que tenham interesses diretamente relacionados ao conteúdo de uma matéria, de relatarem essas matérias. Eu explico por quê. O deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ele é investigado pelos seguintes crimes. Inclusive, eu vou ler o documento feito pelo Alexandre de Moraes, que foi encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal. Vamos ouvir a Sâmia e na volta eu vou trazer aqui para vocês um santinho, material de campanha hilário do jovem Ricardo Salles, esse arauto da luta contra o Java-Porco. Da hora, depois. Assim que ele deixou de ser ministro, portanto, ia responder à justiça comum. Responde pelos crimes de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa e organização criminosa, suspeita de ser envolvido num grave esquema de conluio entre agentes públicos brasileiros e particulares no Brasil e nos Estados Unidos da América, com o intuito de legalizar madeiras brasileiras de origem ilegal. É importante lembrar que essa investigação se dá pelo fato de que, quando ele foi ministro, ele, inclusive, demitiu o ex-delegado Alexandre Ramagem porque tentava impedir justamente a exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos. Mas, mais do que isso, o deputado Ricardo Salles, ele tem interesse econômico relacionado a essa pauta. Financiadores de Ricardo Salles, ainda está no meu tempo, são 3 minutos para poder fazer a minha questão de ordem, conforme o verso do regimento da Câmara de Deputados, e foi apenas um. Financiadores de Ricardo Salles somam fortuna de mais de 20 bilhões de reais. Usineiros são responsáveis por 42% das doações individuais para o Salles. Veja só, o senhor Rubens Ometo, que é dono de uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do mundo, doou muito dinheiro para a campanha do senhor Ricardo Salles, foi o principal doador. Além disso, o senhor Rubens Ometo, que é da Sulco Energética, um ramo de plantação de madeira, inclusive o crime pelo qual o senhor Ricardo Salles também é investigado. E, em terceiro lugar, quando o senhor Ricardo Salles foi candidato em 2018, que ele perdeu as eleições para deputado federal, ele fez uma campanha baseada na criminalização do MST. À época, inclusive, foi denunciado por isso, também investigado, porque ele dizia abertamente que as pessoas deveriam fuzilar os militantes do movimento social. Esse era o panfleto dele. Caso alguém aqui discorde ou questione do que eu estou dizendo, ele, inclusive, utilizou como número, em homenagem a uma marca de bala de tiro no país. É disso que se trata. Então, ele tem um interesse ideológico, político, econômico. Afinal de contas, os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro, e agora quer criminalizar um movimento social também, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto, né? Pois é.
ela mencionou ali o material de campanha dele. Vamos ver, é legal? Segurança no campo, Ricardo Salles Federal. Vote .3006. Tá, aí qual é a vantagem de votar no Ricardo Salles? Vamos ver o que ele defende. Contra a praga do javali. Contra a esquerda e o MST. E uma flechinha apontando pra bala, cara. Porra, será que esse cara aí pode conduzir uma CPI contra o MST? O cara que tá falando que tem que meter bala no MST? Ih, rapaz. É tipo o Moro julgando Lula. Só que pior. Também é contra a bandidagem no campo. Aí eu não sei se ele tá falando de grilagem, se ele tá falando aí de mineração ilegal. O que é bandidagem no campo? Tem que ver, né? Às vezes você é contra a bandidagem no campo e quem está cometendo bandidagem no campo é teu amigo, vai saber. Também é contra o roubo de trator, de gado, de insumos e contra o roubo de reticências. Tá ali a propaganda aí do Ricardo Salles, né? Numa carreira política bem sucedida, diga-se, né, cara? Chegou ao Ministério do Meio Ambiente, até aqui tá meio que impune. Ocupou seu lugar na Câmara Federal, continua representando aí alguns dos lobbies mais mortais que podem existir nesse planeta Terra, né? Continua defendendo a ideologia da exterminação completa da humanidade, tal qual um vilão de desenho animado, e feijoada nada acontece. Ricardo Salles, na CPI do MST. Quem viver, verá. A Sâmia vai participar, será? Para a gente ver uns discursos da hora? Em quantas CPIs dá para encaixar a Sâmia? Isso aí ia ser interessante, né? Faltou mencionar que nessa carreira política aí, tão bem sucedida do Ricardo Salles, quem tem uma participação muito importante é o Geraldo Alckmin, sabia? O Salles foi secretário de Meio Ambiente do governo do Alckmin em São Paulo. E já naquela administração, ele foi acusado de usar esse cargo para beneficiar os amigos dele lá no setor da mineração. E aí, mesmo com isso, bicho, ele virou ministro do Meio Ambiente. Aí, quando ele vira ministro do Meio Ambiente, recaem as mesmas suspeitas, né, de que ele tenha beneficiado o pessoal de mineração ilegal, madeireiros, grileiros, etc., principalmente no norte do país, né? Então é com isso que a gente está lidando e esse é o cara que vai tocar a CPI do MST. Vamos ver no que vai dar, né? Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.